dificuldade de acesso, imagine agora a dificuldade de acesso à Ilhabela, que também depende do transporte por balsa. A gente vai falar agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o prefeito de Ilhabela, Antônio Colucci, para falar sobre a situação da ilha, o que aconteceu na chuva e que tipo de ajuda é necessária a partir de agora. Prefeito, bom dia, muito obrigada por conversar conosco. É um prazer, bom dia a todos os ouvintes da Band, enfim. A situação aqui vai voltando à normalidade. Na madrugada de sábado para domingo, choveu muito, como em todo o litoral. A região sul foi a região mais afetada, mas eu tenho certeza que o trabalho preventivo que fizemos nos meses de outubro, novembro e dezembro, sabendo que o verão vem com muitas chuvas, limpando cachoeiras, bueiros, galerias, ajudou muito. E o problema aqui está sendo superado graças a todo esse esforço que a gente faz de prevenção. Prefeito, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, nessas ocasiões a gente sempre se lembra assim, puxa vida, se tivessem sido feitas, realizadas obras de contenção para evitar tragédias dessa natureza, etc. Se isso tivesse sido feito pelo poder público. Mas aparentemente o poder público agiu, né, assim, ao longo dos anos, vem fazendo essas obras e tal. Mas o problema foi o volume da água, né? O senhor tem memória de algo parecido que tenha ocorrido nos últimos anos na região? Pois é, eu moro em Ilhabela há mais de 40 anos. Nunca vi uma chuva tão intensa em tão curto período de tempo. Ali a região sul foi o auge do problema. A gente tem uma rodovia estadual que nos últimos anos, infelizmente, o governo que passou abandonou a manutenção. A prefeitura fez dentro dos limites dela a manutenção, mas a gente tem a cidade toda para cuidar. A rodovia é responsabilidade do Estado e, infelizmente, o governo que se foi, e ainda bem que se foi, não nos ajudou nessa manutenção e ali estão os maiores problemas. Alguns moradores tiveram suas residências invadidas por água e lama. O plano de contingência da prefeitura ontem funcionou. A gente deu assistência, forneceu material de limpeza, colchões, lençóis, travesseiros, e graças a todo esse trabalho não temos nenhuma família desalojada. Prefeito, Sônia Blota aqui, um prazer estar conversando com o senhor no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, mas a questão agora, que é muito importante, é pensar para frente. Bom, o senhor já falou sobre essas famílias, eu gostaria de saber mais o que vai acontecer em termos de assistência para essas famílias, né? Muitos perderam suas casas, e como, falando de infraestrutura, pode ser evitada uma nova tragédia como essa? Eu sei que a gente não controla a fúria das águas, das tempestades, mas podem ser feitas obras para que isso não aconteça de novo. Eu gostaria de saber do senhor justamente isso. Sônia, a gente tem um serviço de defesa civil, de controle e fiscalização. Nós removemos muitas famílias de áreas de risco. Hoje a gente paga aluguel social. Nós temos alguns empreendimentos, casas, lotes populares, que não avançam em função da morosidade do licenciamento. Eu tenho 2 projetos habitacionais travados na CETESB, áreas urbanas, fora de região de APP, mas lógico, com muitas árvores. Não tem como construir casas se você não derruba as árvores. Então a gente tem loteamentos projetados, recursos alocados, aguardando a CETESB liberar o corte de árvores para construir cerca de 300 moradias na cidade de Ilhabela. E a coisa não avança por quê?
porque, infelizmente, a CETESB senta em cima do processo, os técnicos ficam amedrontados de autorizar, porque o Ministério Público depois questiona essas licenças, e olhe só, licenças de áreas na região urbana, fora de APP, ou seja, mais de 30 metros dos rios, e a coisa não anda. Então, se tudo isso, se o judiciário, se os licenciamentos andassem na velocidade da nossa necessidade, a gente teria muito menos problemas. Prefeito, deixa eu aproveitar aqui e participar da entrevista aqui. A gente acompanha muito de perto o que acontece por lá. Queria saber de maneira prática, a Ilhabela teve menos água, é verdade, do que todas aquelas praias da Costa Sul, mas a Ilhabela tem uma atenuante em relação à chuva e uma coisa mais complicada em relação à via, porque é uma ilha e por conta disso existe a necessidade da balsa. Quando as chuvas estavam muito elevadas, a gente teve mar com onda de 2 metros e a interrupção do trabalho das balsas. Queria saber como é que está a situação do mar agora, se essa questão da balsa ela foi restabelecida, prefeito. Então, lógico, no período crítico, durante 4, 5 horas, o mar revolto, a travessia ficou paralisada. Mas ontem já funcionou normalmente. Nós estamos há 26 horas sem chuvas na cidade. A previsão hoje é de pequenas pancadas de chuva. Então, a gente espera que o serviço de balsa continue funcionando. E a equipe do DH se empenhou e a prefeitura ajudou, então as coisas aconteceram. A gente agora precisa de ajuda do governo federal. Ontem, além da conversa que tive com o governador Tarcísio, recebi a ligação do ex-governador e vice-presidente Geraldo Alckmin, relatei a ele essa questão da reposição de areias nas nossas praias. Isso é uma necessidade que já existia e que foi agravada agora com esse temporal. A gente tem praias, principalmente na região sul, aqui algumas no canal, que tiveram a areia removida. Nós vivemos do turismo, a nossa indústria aqui emprega as pessoas, o turismo, então a gente precisa dar licença para recolocar areias nessas praias. Nós já fizemos aí o levantamento de jazidas de areia no fundo do mar. A gente precisa ter autorização para colocar dragas e repor essa areia nas praias. Prefeito de Ilhabela, Antônio Colucci, falou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Prefeito, muito obrigada, um bom trabalho ao senhor e que os danos que foram causados a essa região tão linda do litoral de São Paulo sejam os menores possíveis e rapidamente contornados também. Muito obrigada, prefeito. Bom trabalho e bom carnaval. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada. Cláudio, Sônia, Eli, o que o prefeito